Fala galera, que tá falando é Marcelo. Eu queria pedir para você inscrever-se no canal e faça com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. O assunto de hoje é a ficha técnica de São Paulo e Vasco, jogo que vai ser realizado no atenção, no Brinco de Ouro. O Brasileirão tá de volta, hoje ainda tem jogo da seleção. Por esse motivo eu não vou fazer live hoje, tá? Por esse motivo, hoje não tem live, né? Mas vou deixar registrada a ficha técnica para vocês aqui trazer as últimas informações do tricolor. E eu já queria começar tudo isso, né? Com uma. Como que eu posso dizer a vocês? Com alguns pitacos, algumas notícias, algumas informações, né? Porque eu fiz algumas análises aí, se vocês pararem para pensar, lá em junho, julho, no primeiro turno, no melhor momento, o São Paulo tentou superar o pesadelo do primeiro turno pelo G4. O São Paulo estava bem, vinha de 11 jogos aí, invicto, né? Mas aí é justamente a sequência que veio agora, que fez o São Paulo dar uma caída. No primeiro turno, o São Paulo teve Inter, Corinthians, Cuiabá e Vasco. Né? O jogo contra o Vasco, né, no Brinco de Ouro, inclusive, vai marcar o fim da pior fase que o São Paulo teve no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como eu disse a vocês, em junho foram 2 empates contra o Inter e o Corinthians e 2 derrotas, Cuiabá e Vasco. E a sequência negativa chegou a abalar a confiança dos torcedores no trabalho do técnico Luiz Beldia e acabou ligando o alerta na diretoria de São Paulo. Então, já lembrando a vocês que não é a primeira vez que o Zubeldia acaba sendo cornetado. O Zubeldia foi cornetado já lá em junho, só que não foi fritado, né? Como foi fritado agora pela diretoria do São Paulo. Os 4 jogos sem vitória acabaram deixando o São Paulo muito mais longe do G4 do Campeonato Brasileiro, depois de 4 resultados positivos, em sequência que colocaram o São Paulo na parte de cima da tabela. E agora, nesse segundo turno, o São Paulo tem enfrentado dificuldades, falando para vocês aqui, nesse momento, né? Acabou perdendo para o Inter, para o Cuiabá, mas em contrapartida venceu o Corinthians. Na primeira metade do Campeonato Brasileiro, não havia conseguido nenhuma vitória nessa sequência. Até então, pessoal, são 3 pontos somados, né, contra 2 do primeiro turno. Para poder se manter próximo do G4, o São Paulo precisa vencer o Vasco nessa quarta-feira, e foi justamente contra esse adversário que a situação do São Paulo ficou mais delicada em junho. Vocês se lembram daquele 4-1 do Vasco contra o São Paulo? Aquele 4-1 lá, que foi estranho, né? Foi muito esquisito aqueles 4-1 lá, né? E aí agora, já num momento bem diferente, 4 meses depois, o São Paulo está em 5º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos contra 51 pontos do Flamengo, que é o 4º colocado. Lembrando que naquele jogo lá, o gol do São Paulo contra o Vasco, o gol foi do André Silva, né, que vai ser titular no Brinco de Ouro da Princesa, beleza? Agora sim, falando um pouco mais sobre a ficha técnica da partida, né? O São Paulo recebe o Vasco amanhã, quarta-feira, dia 16, às 9h45 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E essa partida será transmitida, terá a transmissão da TV Globo na TV aberta e do pay-per-view do Premier, tá bom? E vários sites, aí, inclusive a União Esportes, você pode acompanhar em tempo real lá também. O São Paulo manda o jogo no estádio do Guarani porque trocou o gramado do Morumbi após uma série de shows do Bruno Mars. A última apresentação do Bruninho foi agora dia 13. E aí a equipe do técnico Luiz Beldia vem de derrota para o Cuiabá, como disse há pouco tempo para vocês agora aí. E o São Paulo abre a rodada na 5ª colocação e busca se aproximar do G4. Já o Vasco não vence no Brasileirão há 4 rodadas e segue focado na Copa do Brasil. Os cariocas terão pela frente o Atlético Mineiro no sábado pela semifinal da competição. Ou seja, pode ser que o Vasco vá amanhã contra o São Paulo, contra o time misto, algo que seria na altura do campeonato, seria muito bom para o time de São Paulo, né? Data da partida, dia 16 de outubro, amanhã, horário às 9h45, horário de Brasília, local estádio Brinco de Ouro da Princesa. O árbitro é o David Oliveira Lacerda, da Federação do Espírito Santo. Os assistentes são o Luanderson Lima, do Santos, da Bahia, e o Vitor Hugo Imazu, do Santos, do Paraná.
O VAR da partida é o Igor Benevenuto Oliveira, tá? De Minas Gerais, beleza? Então tá aí a ficha técnica para vocês. Uma outra coisa que eu queria falar, então, já que agora que eu dei a ficha técnica, posso falar sobre algumas coisas que estão rolando aí, né? Vamos lá. Rafinha e Luiz Gustavo, situação dos dois. Há cerca de 4 meses atrás, o Luiz Gustavo recebeu uma sondagem aí de São Paulo para renovar o contrato. Só que ele repassou para o São Paulo que talvez não renovaria, porque ele não sabia até então se ele iria continuar. Ele não sabe se ele iria continuar, né? Por conta da questão física. O Rafinha também é a mesma coisa. O Rafinha iria parar no final desse ano, só que ele jogou muito pouco esse ano e ele pretende alongar a carreira por mais um ano. Pois bem, o São Paulo fez contato com os dois para renovação de contrato por mais um ano, e mesmo se eles não forem do escopo futebolístico do clube dentro de campo, eles querem que os jogadores sejam algo fora do campo. Ou seja, o São Paulo vai utilizar muito a molecada de Cotia ano que vem, e os reforços que virão serão reforços aí que não tem muita bagagem, e o Rafinha e o Luiz Gustavo ajudariam nessa transição. Então, possivelmente, nós teremos Rafinha e Luiz Gustavo de contrato renovado, mas eles vão ficando mais no banco e vão passando mais para a molecada, ajudando mais o Zubeldia, que não se sabe nem se vai ser o Zubeldia o técnico ainda. Eu tenho essa informação, não se sabe, até porque não é só o São Paulo que frita o Zubeldia, mas teve uma situação envolvendo o Zubeldia que é a seguinte. O Zubeldia, quando ele veio, o São Paulo ofereceu mundos e sonhos para ele. E aí a gente vai ter um ano de 2025 muito difícil ano que vem. Com 300 milhões para gastar para tudo. Então a gente não sabe se o São Paulo vai ficar ou não com o Zubeldia. Porque pode ser que o Zubeldia não queira mais ficar no São Paulo. É isso que eu tenho de informação hoje para vocês. Beleza? Então é aguardar, né? Rodada por rodada, o Campeonato Brasileiro está aí e vamos aguardar o que vai acabar acontecendo aí nesse restante de Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Então lembrando, o jogo amanhã às 9h40 da noite na Rede Globo de televisão. Transmissão para o Brasil inteiro, São Paulo e Vasco. Rio de Janeiro e São Paulo acompanham na Globo. O restante do Brasil aí acompanha no Premier FC essa partida importantíssima. Cada jogo agora é mais importante para o São Paulo. E aí vai chegar lá no dia 8 de dezembro, a gente esperamos que com uma vaga de Copa Libertadores, a gente vai acabar vendo o que o São Paulo tem a oferecer, o que o São Paulo trouxe e o que o São Paulo não trouxe, beleza? E acho que é isso, né? Lembrei. Se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho também, site, acessa lá uniãoesportesradio.com.br. Lá tem rádio, tem notícias esportivas, tem tudo para vocês, beleza? E é isso, pessoal. Falei da arbitragem, falei do provável time de São Paulo? Falei? Não, eu acho que o provável São Paulo que vai jogar essa partida amanhã, deixa eu até pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o provável São Paulo de amanhã para vocês. Peraí. Vamos lá. A provável escalação do São Paulo para amanhã. Tá aqui já, ó. Rafinha, Sabino, hein? Sabino e Alan Franco. O Wellington na esquerda, meio de campo com o Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas Luciano, Wellington Rato Caleri. Não sei se é o que o Zubeldia tem de material ou se são as ideias que ele quer construir rodada após rodada, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas depois do que eu fiquei sabendo, eu prometi que eu não vou cornetar o Zubeldia mais, porque também preciso entender o que foi prometido para ele, o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Então não corneto mais o Zubeldia a partir de hoje, com vitórias ou derrotas. Vamos aguardar partidas após partida. Partida após partida, beleza? Uma última para vocês aqui. Alisson, o assunto Alisson para vocês aqui. O Alisson, cadê ele? Alisson. O Galopo também. Mas primeiro sobre o Alisson. O Alisson está treinando com bola. Né? Ele avançou na recuperação e ele está iniciando uma nova fase no São Paulo, tá? Mas ele não volta esse ano. Ele só volta o ano que vem. Galopo. O Galopo, né, explica, né, o Galopo tem sido motivo de janela de transferências aí, está sendo pouco usado pelo Zubeldia, e o Galopo explicou a recusa para sair de São Paulo.
mas ele admite que não tem sido como ele queria, né? O argentino tem sido muito pouco aproveitado pelo Zubeldia e ele diz que a decisão era dele, né? Jogador não esquece de jogar, segundo o Galopo, né? As coisas que você fazia antes. O que falta é ritmo, e nessa temporada foi o Galopo acho que foi afetado muito pela falta de sequência, e isso ele acabou dizendo aí em entrevista à ESPN. Então, moral para o Galopo que quer ficar no Morumbi. E eu acho que com a situação do São Paulo meio defasada para o ano que vem, é um jogador que, se tiver mais chances, pode ser usado um pouco mais. Vamos aguardar, beleza? E é isso, pessoal. Eu queria pedir para vocês de novo aí. Dá aquele like, inscreva-se no canal e faça com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Eu sou o Marcelo Santiago, vou ficando por aqui e até amanhã. Até amanhã com a live pré-jogo de São Paulo e Vasco para vocês. Grande abraço, fique com Deus. Fui!